Ó, agora a gente tá, né, um pouquinho, é muito conteúdo, né, gente? Então eu vou já de cara, já com música, já com salvo de palmas, com vocês o doutor... Como é o nome do doutor? Hã? Robson Emiliano! Ah, palmas, gente, palmas! Palmas! A palma tem que ser mais alta agora. Vem, doutor! Ô, doutor, muito bom, viu? Ó, esse microfone é pra você? Som. Certo? Som. Fumaça. Tá bom? Quer mais? Tá ótimo. É seu. Ah, você quer isso aqui, ó? Toma. Aí. Vamos lá. Bem, é forte a luz, hein? Os colegas falaram. Bem, quero agradecer ao CREFITO 4, nas pessoas do Dr. Anderson, doutora Flávia, parabenizar, agradecer o convite, parabenizar pelo evento maravilhoso, o evento de sucesso. Agradecer ao Dr. Marcelo pelo apoio que ele tem dado a todos esses eventos, tanto em todo o âmbito nacional. E ele que está à frente da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que é a associação à qual eu pertenço, e com muito orgulho, e espero poder encontrar com todos vocês e sendo filiados à nossa querida Abrafito, a nossa entidade científica da fisioterapia traumato-ortopédica. Deixa eu só dar uma olhada aqui para controlar meu tempo. Bem, o tema que nós vamos falar hoje é a utilização do método Pilates nas dores musculoesqueléticas. Bem, quando a gente vai falar desse tema, a gente verifica dois assuntos dentro do mesmo tema, que é o Pilates e a dor. Dor é o tema que eu milito dentro da traumato-ortopedia. Reforço o convite do Dr. Marcelo para o nosso congresso, primeiro congresso internacional da Abrafito, segundo congresso nacional, acompanhado juntamente com a primeira jornada científica Centro-Oeste da Abrafito, que acontecerá dos dias 16 ao dia 19 de agosto do ano que vem. Esses são os palestrantes internacionais já confirmados, espero encontrá-los todos lá. Bem, o CREFITO 4 é um apoiador do nosso congresso também. Eu fiquei sabendo ontem, quando a gente foi para um restaurante, ora eu estava em Goiás, ora eu estava no Espírito Santo, ora eu estava na Bahia, e eu falei, meu Deus, eu não vou aprender a andar nessa cidade. De repente alguém me explicou assim, não, andar aqui é fácil, é só você pegar os nomes dos estados. Eu falei, em ordem alfabética? Não, você pega pela posição geográfica. Eu falei, então tá ficando fácil, né? É só decorar, pegar um livrinho de geografia, eu vou me dar bem. Aí ele falou, não, mas não preocupa não, que aqui, as que cruzam os estados, você tem que saber o nome das tribos. Eu falei, não, então pronto, as tribos indígenas eu sei de cor. Mas se você sair da Avenida Contorno, você tem que saber o nome dos Inconfidentes. Eu falei, nossa, então agora beleza, eu tenho que ter um livro de geografia, um livro de história e um livro de história de Minas Gerais. Desse jeito ficou fácil eu me localizar aqui. Mas tudo bem, eu falei, não posso deixar de comentar isso lá na minha palestra amanhã. Bem, esse ano, de outubro de 2015 a outubro de 2016, nós temos o Ano Mundial em Combate às Dores Articulares. Esse ano é proposto pela IASP, pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. E esse ano agora será o Ano Mundial em Combate à Dor Pós-Operatória. Bem, a dor na língua portuguesa, ela vem do latim, que significa dolore, e na língua inglesa, pain, vem do grego, que significa poiné. Bem, William Shakespeare sempre falava que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Porque é fácil, quando a gente pega um paciente, mentalmente a gente quer dominar a dor dele. Falar, poxa, esse paciente é manhoso, esse paciente é isso, esse paciente é aquilo. Principalmente quando também é um amigo, é um parente, e assim sucessivamente. Não é raro em nossos consultórios encontrarmos
parentes ou acompanhantes dos pacientes falam, não, esse paciente ele meio que está inventando e tudo. Então a gente tem que ter isso em mente, que nem sempre é realmente fácil controlar. Bem, o que é a dor? A dor é aquela sensação de uma entidade difusa e que ela está inerente ao nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico. E ela, dos sinais cardinais, ela é o sintoma, ela é é um sinal menos compreendido, tamanha a sua subjetividade. Bem, mas a gente observa que a dor também ela é baseada em expectativas e experiências passadas. Exemplo, quem não lembra daquele puxãozinho de orelha, de quando a gente era pequeno, aquele beliscãozinho, né? Quem não lembra? E com isso a gente vai formando as nossas experiências no sentido de dor. Bem, a dor ela é também um mecanismo de defesa, onde a gente vai educando e aprendendo e ensinando o nosso sistema nervoso central a gravar as percepções de dor. A dor, ela é também, pelo critério subjetivo da parte cultural, ela também é difícil de ser compreendida, mas não só fica no aspecto cultural, não. A gente tem hoje deixado de adotar o modelo biomédico e assumido o modelo biopsicossocial, pois todas essas vertentes, elas influenciam no tratamento da dor, tendo em vista que as interações entre o físico, o psicológico e o social vai nos ajudar a entender melhor as interações desses fatores e, consequentemente, aprimorar o tratamento do tratamento da dor, tendo em vista que a gente vai compreender o processo, vai melhor avaliar e vai melhor tratar também a dor. Ou seja, compreende, avalia e trata. Feito isso, a gente observa que a dor ela tem um ciclo. Dor, quanto mais dor, mais cinesiofobia, mais inatividade e assim por diante, e também vice-versa. Segundo a IASP, o conceito de dor é que é uma experiência sensorial e emocional associada a dano tecidual real ou potencial, ou seja, esse dano necessariamente ele não tem que estar presente na dor. Nós temos dois tipos de fibras nervosas responsáveis pela dor, que é a do tipo A delta e A beta, sendo que a delta é aquela de diâmetro intermediário, é aquela que vai ser responsável pela dor aguda. A fibra do tipo C é aquela que é responsável pela dor crônica e é a tipo de fibra mais fina que nós temos, sendo que a beta é a mais grossa, e a beta é a mais grossa, a delta é a intermediária e a C é a mais fina. Tendo em vista, isso a gente pode perceber, como a C é responsável pela dor crônica, o paciente com dor crônica, não obstante, muitas vezes é chamado de manhoso, porque a eletroneuromiografia nem sempre capta o impulso desse tipo de fibra. Então, às vezes, os exames, como por exemplo a eletroneuromiografia, às vezes eles não dão nada, e aí o paciente é chamado de manhoso, ou de dor psicológica. Bem, só lembrando que a via que é responsável pela dor aguda é a via neoespinotalâmica, e a via que é responsável pela dor crônica é a paleoespinotalâmica. Bem, esse trabalho de epidemiologia clínica da musculoesquelética, ele fala o seguinte, que devido à dor, 50% a 60% dos incapacitados, dos doentes, eles se tornam parcial ou totalmente incapacitados. E isso é transitória ou permanentemente. Então a gente tem que levar em conta que esse processo ele vai acabar gerando algumas lesões do tipo crônica. Dentro das experiências musculoesqueléticas, a de maior incidência são as dores lombares crônicas, e eu sei que não faz parte do nosso tema, mas como hoje tudo tira o glúten, inclui vitamina D,
eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa, porque esse trabalho é maravilhoso. Ele fala, olha, a suplementação de vitamina D, que foi realizada por 16 semanas, não reduziu dor musculoesquelética ou dor de cabeça, ao contrário do que se está fazendo. Ou seja, o que se está fazendo está indo contra o que está sendo, o que foi investigado até hoje, os resultados que foram investigados nos processos científicos. Bem, esse trabalho da revista PEN é um trabalho maravilhoso, dor e sono, e ele fala que a pessoa com dor, provavelmente ele vai desenvolver um distúrbio do sono, e a pessoa com distúrbio do sono, ele provavelmente vai desenvolver dores musculoesqueléticas, pois a relação entre dor e sono ela é bidirecional, um pode levar ao outro. Então, todas as vezes que você tiver um paciente com dor e você observar, investigue o sono. Investigue o sono desse paciente. Como que é o sono desse paciente? Ele é uma pessoa que tem o sono, ele tem insônia, ele demora para dormir, ele acorda várias vezes durante a noite, ele acorda descansado, ele ronca, ele range os dentes. Como que é a qualidade? Ele fica a noite inteira, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, ele acorda com a cabeça para os pés para a cabeça. Como que é isso? Ele mexe as pernas a noite inteira. Será que ele não tem uma síndrome das pernas inquietas? Então isso tem que ser investigado, porque o sono torna-se não reparador. Bem, do ponto de vista da dor aguda, a gente observa que a dor mais comum é a dor aguda no mundo, e o controle inadequado da dor é o que faz com que haja um dos motivos que faz com que haja a cronificação da dor. Bem, em geral a dor cronifica por 2 motivos. Primeiro porque o paciente às vezes ele está tendo uma abordagem inadequada. Tá certo que aqui a gente encontra também as ressalvas que aquele caso era um caso realmente às vezes difícil, mas a gente tem que estar sempre se perguntando, será que a abordagem que eu estou indicando, por exemplo, no nosso caso aqui o Pilates, será que é o método mais eficaz para o manejo da dor desse paciente? Ou será que ele precisa de mais algum recurso além do Pilates? Ou será também que o Pilates é realmente indicado para esse paciente? Bem, o segundo motivo de cronificação da dor é igual o Dr. Alexandre comentou, é a questão da adesão. Será que o paciente está aderindo ao tratamento? Será que ele está participando? Falaremos sobre isso daqui mais um pouco. Bem, a dor crônica pelo período da classificação temporal é uma dor que está presente por mais de 3 ou 6 meses, e a dor aguda, então, é aquela dor que está presente até esse período. A partir daí, ela é considerada dor crônica. Por que as condições musculoesqueléticas são importantes? Bem, elas são importantes porque são as causas mais comuns de dor a longo prazo e incapacidade física que existe. São as dores musculoesqueléticas. Bem, além disso, a gente observa que essas condições musculoesqueléticas, elas são principais causas de incapacidade entre os idosos e aumenta significativamente com a idade. E isso aqui é uma das questões de pesquisa do Dr. Alexandre, não é, Dr. Alexandre? Bem, além disso, a gente observa também que as condições musculoesqueléticas, elas vão afetar também as relações sociais e a saúde, a qualidade de vida. E outro detalhe que tanto nos preocupa, não existe políticas públicas de prevenção e tratamento das dores musculoesqueléticas. Isso nos deixa muito preocupado. O custo que é gerado com isso é altíssimo, e os nossos órgãos governamentais ainda não se atentaram a fazer uma política pública para essas disfunções. Bem, então, como eu disse, os custos com a saúde são enormes. Além disso, há um comprometimento da vida social muito importante, e a perda da produtividade é monstruosa. Bem, além disso, a gente observa que dentro das disfunções musculoesqueléticas, eu citei algumas aqui, como por exemplo a artrite reumatoide. Essa aqui é uma paciente minha que ela pisa com a região dos maléolos mediais. Tentem pisar com o maléolo medial, tente. Faz uma força aí para você pisar, fazer o apoio com o maléolo medial. Essas são as mãos dessa paciente.
Além disso, osteoartrite, dor lombar, só estou citando. Bem, dentro da dor lombar, acredita-se que 5 a 15% dos pacientes com dor lombar cronificam a sua dor. 5 a 15%. É muito alto. Considerando-se que um índice muito alto de pessoas que têm dor lombar, em até 3 meses ela será sanada, segundo os estudos, com ou sem tratamento. Então, se você pegar que 5 a 15% irão cronificar, é um índice muito alto. Bem, a gente observa também as questões posturais, do tipo escoliose em C, escoliose em S, juvenil, também geram dores, as questões posturais de uma maneira em geral, as lombalgias gestacionais, além disso, as síndromes dolorosas miofaciais. Bem, do ponto de vista da síndrome dolorosa miofacial, eu quero atentar que, pelo menos eu tenho recebido muito em meu consultório e tenho conversado muito com colegas de outras regiões, de outros estados, e a gente observa que muitos pacientes que chegam para nós com diagnósticos de fibromialgia, não é fibromialgia, é síndrome dolorosa miofacial. Se atentem a isso, é só uma observação. Não vou dar continuidade porque não é o tema do nosso assunto. Fibromialgia, as cefaleias, a quantidade de pessoas com cefaleias, os enxaquecosos, é enorme. É enorme. Vamos investigar. Na dúvida, chegou o paciente para o seu consultório, encaminha para o neurologista de partida, e reforça para ele, olha, vai para o neurologista, verifica, se você nunca foi, verifica e retorna para mim. Aí eu tenho condições de te ajudar com mais, porque você fica com o paciente, se o paciente estiver tendo um aneurisma, tiver com um processo oncológico instalado, eu acho que é melhor você partir desse pressuposto, e depois, se vier para você do ponto de vista funcional, não será tão grave quanto qualquer dessas outras disfunções. Osteoporose, as fraturas patológicas, a doença de Paget, também a fratura tanto no trauma quanto também no trauma esportivo. A gente observa também a exostose óssea e as osteocondroses, tanto de pé quanto de quadril, são importantes, as artrites gotosas. Bem, a neuroplasticidade, que eu eu fiz questão de colocar, é importante porque até bem pouco tempo só se falava em neuroplasticidade para os pacientes com disfunção neurológica. No entanto, a gente observa que esse trabalho deixa muito claro que dor crônica pode alterar, sim, as estruturas cerebrais. E o que seria isso? Bem, a neuroplasticidade é um termo usado para referir-se às mudanças que ocorrem no sistema nervoso estabelecido. Ou seja, no sistema, quando é neurológico, o paciente com neurologia é assim: morreu aquela parte, outra parte cerebral irá assumir aquela função que está doentinha, que está lesada. Então aqui é mais ou menos isso. Só que aqui tem um agravante. Do ponto de vista, mesmo depois que você retira a causa original da dor, a dor continua a permanecer. O sinal de propagação de dor continua, porque houve um processo de sensibilização periférica e central. Então, para você desensibilizar isso, é muito complicado. Bem, catastrofização. Catastrofização não é fazer tempestade no copo d'água. Não é. Pelo contrário, a dor, ela está presente. A dor, ela existe. O que acontece, inclusive nesse trabalho, as perspectivas teóricas entre a relação entre a catastrofização e a dor, a gente observa que o coping é o vilão de tudo. Por quê? O que é o coping? O coping é, na verdade, uma dificuldade que o paciente terá em estabelecer estratégias de enfrentamento àquele problema. Ou seja, um paciente fibromiálgico, por exemplo, ele não consegue estabelecer estratégias para que faça aquele tratamento. Então, o que ele faz? Essa dor é difícil demais, lá em casa ninguém me entende, meu marido não me entende. Eu falo marido porque a incidência maior é em mulheres. Em vocês, mulheres, ainda bem. Bem, então o que acontece? Ela atribui a culpa ao trem, enquanto ela deveria trazer isso para si e tentar resolver. Mas pela dificuldade que ela tem desse coping, ela não vai conseguir resolver muitas vezes. Passou rápido. A adesão, a gente observa que, igual o Dr. Alexandre falou, a gente tem que começar a estabelecer estratégias de comunicação, onde a gente vai
começar a fazer barganhas, onde a gente vai tentar usar de uma abordagem negocial para tentar trazer esse paciente para nós. O processo educacional é a melhor etapa. Por exemplo, você coloca para o seu paciente assim: olha, você tem que fazer pilates 3 vezes por semana. Aí ele vira para você e fala assim: não vou fazer 3 não, vou fazer só 2. Aí você fala: não, mas é necessário fazer 3. Não, vou fazer 2. Não adianta, vai virar um cabo de guerra e você vai perder. Certeza você vai perder. Você tem que fazer toda a educação no momento da avaliação. Você senta com o paciente, mostra para ele a importância e negocia com ele. Vamos fazer assim, meu amigo, vamos fazer assim: você vai fazer por 1 mês, você vai fazer igual eu estou te pedindo, 3 vezes. Passado 1 mês, a gente reavalia. Pode ser? Você me dá esse voto de confiança? Porque se você veio até mim é porque você confia no meu trabalho. Se você confia no meu trabalho, você vai acreditar e vai confiar no que eu estou te propondo. Beleza? Então você tem que usar de uma abordagem negocial com ele. Mas para isso, você não vai jogar culpa nele para nada. Para nada, porque senão ele não volta. É igual o paciente com dor crônica. Quando ele chegar para você, você não vai perguntar para ele: e aí, teve dor? Nossa, tive. Entendeu? Não pergunte para o paciente com dor crônica, toda vez que ele chegar, se ele teve dor. Você não pergunta nada. E aí, tudo bem? Dormiu bem? Como que tá? Vai bem a família? Vai bem o trabalho? Muda o foco, porque aí você vai conseguir trabalhar esse outro lado dele, o comportamento do paciente com dor crônica. Bem, tratamento. O tratamento do paciente com dor crônica, ele deve ser no mínimo interdisciplinar. Ele tem que ser interdisciplinar, mas ele tem que ser no mínimo multidisciplinar, com todos esses profissionais de preferência, tá bom? Principalmente estes aqui. Bem, cuidado com as colocações, tá bom? Sempre cuidado. E agora, qual técnica escolher? No nosso caso, nós vamos falar do Pilates, mas como eu disse, cuidado, será que o Pilates é o suficiente para resolver a dor do paciente? Será que não precisa de algo a mais? Será que ele não precisa será que o Pilates realmente é a indicação dele? Bem, eu vou passar essa parte do histórico, porque eu sou um dos últimos, então a gente coloca e depois vê se houve abordagem ou não. Se não houve, você fala se houve. Bem, então o Pilates ele ajuda a diminuir a rigidez muscular, mas a gente tem que observar a restauração gradual da atividade. O alongamento ele deve ser lento e sustentado. Um single leg press você faz, e naquele grau de dor, de amplitude de dor, você força um pouquinho e faz e você vai em todo o limite do paciente de dor, respeitando, é lógico, você não vai fazer com que esse limite se torne intolerância de dor, tá bom? Então, na dor, com o paciente com dor muscular reduzida e com melhora da DM, você deve introduzir ou progredir os exercícios de força muscular e resistência para maximizar o resultado, mas somente depois de ter resolvido essa situação e de ter trabalhado também toda a estabilização, porque o paciente instável, você não consegue evoluir o trabalho. Primeiro estabiliza. Bem, os pacientes são menos propensos os pacientes ativos eles são menos propensos a desenvolver trigger points, assim como também tem que orientar o paciente a realizar atividades diárias de maneira mais suave. O movimento também deve ser parar nesse ponto, explorar, como eu já disse. O Powerhouse também eu vou passar. Bem, então nós temos 5 grupos principais do Powerhouse, que são os abdominais anteriores e posteriores, flexores e extensores de quadris, e a musculatura de assoalho pélvico. O Joseph já falava que um homem é tão velho quanto a sua coluna, é inflexível. Além disso, a gente observa que este trabalho com dor musculoesquelética realizado no ambiente de trabalho, ele observou que foram consideradas que as DORTs causadas, que provocam as dores musculoesqueléticas, elas são multicausais, complexas e de caráter insidioso.
Bem, então o que ele percebeu? Que esses pacientes tinham dor lombar, cervical, cintura escapular e membros. Tá, e continuou. Os custos são altos, então em torno de 2,1 bilhões de euros na Holanda é gasto com as DORTs. Bem, então foi realizado um trabalho de Pilates, e nesse trabalho orienta-se, que o autor orienta a realizar em torno de 70% a 85% da repetição máxima, nos exercícios realizados em local de trabalho, no Pilates em local de trabalho, durante 3 vezes por semana, e sessões de 20 minutos. Sabe-se que o ambiente de trabalho é mais restrito o tempo mesmo, né? Bem, nesse outro trabalho foram pegos 55 alunos de 11 anos, da idade de 4ª série, ele cita lá, de ambos os sexos, dividiu em 2 grupos, o grupo experimental e o controle. Foi feito através desse programa Spinal Mouse, é um programa de avaliação postural, e foi observado que teve efeitos na diminuição das dores musculoesqueléticas e nas curvaturas da coluna, exceto para a lordose, que não teve resolutividade. Bem, a conclusão é que no Pilates Ball há diminuição do risco de incidência de doenças musculoesqueléticas. A incidência é satisfatória. Observamos também que há um trabalho nesse outro trabalho, o Pilates pode melhorar a capacidade funcional, a confiança no movimento, a consciência corporal, a postura e o controle do movimento. Além disso, e neste outro trabalho, ele orienta a realizar sessões de 30 a 60 minutos, 2 vezes por semana, de 3 a 6 meses para a dor lombar crônica, e realizar a avaliação individualizada para permanecer a privacidade do paciente, e além disso, usar equipamentos especializados. E agora, como indicar o Pilates? Cuidado, observem o limiar de dor. O limiar de dor é aquela faixa onde o paciente começa a sentir dor, e a tolerância é aquela faixa máxima de sentir dor. A catastrofia, a cinesiofobia é aquele medo do movimento. Não é raro o paciente com dor lombar, por exemplo, chegar no nosso consultório travado, porque o médico deu um diagnóstico de hérnia de disco. É muito comum o paciente chegar assim para a gente, ele tem medo de realizar o movimento. Se você pedir para ele fazer uma flexão de tronco, ele não faz, ele fica morrendo de medo de fazer. Depois que ele faz, ele fala, eu posso, não doeu. Tá? Então tem que observar esse papel educacional. Bem, observar não somente a queixa principal, mas também as disfunções secundárias do paciente, glaucoma, processos oncológicos, hipertensão arterial sistêmica descompensada, as fraturas patológicas. Será que o paciente necessita de medicamento? Será que o seu paciente não necessita, por exemplo, de um antidepressivo tricíclico, né? Será que ele não precisa de um antiepilético, que já está comprovado que ajuda? Não é que você vai prescrever, mas você às vezes vai ligar para o médico do paciente, vai conversar com ele, falar, olha, meu paciente não está evoluindo, tal, será que não há necessidade, vamos entrar com medicamento e tal, para ajudar. Então isso tudo faz parte da conduta interdisciplinar. Tratamento conservador ou cirúrgico? Será que esse paciente, o caso dele é conservador? Será que não há necessidade de uma intervenção cirúrgica? Vamos observar. Bem, qual o perfil desses pacientes para indicação? Será que é criança? Será que é um paciente atleta? Como a doutora Mariana falou, será que não é um idoso com Parkinson, osteoartrite, poliartrose? Será que não é? Isso tudo tem que ser observado. Paciente com dor, com gestante, dor crônica. E noção corporal desse paciente, será que é boa ou ruim? Se for ruim, a gente tem que observar, porque a gente tem que trabalhar esse detalhe com a gente. A gente tem que trabalhar para tentar melhorar ao máximo. Ao máximo. Bem, esses pacientes encurtados, será que a gente vai passar aqueles mesmos exercícios que a gente passa para aquele paciente que tem hipermobilidade articular? Como que vai ser o respeito ao paciente? E os pacientes com baixa força muscular, como que é isso? Tá, os hipermóveis. Vamos observar também se essas dores que os pacientes têm, será que não é por trigger points, não é uma dor referida? Além disso, aqui a gente observa, dentro da avaliação, pergunta para o paciente como que é a dor dele, como que ele sente,
O que faz piorar a dor dele? Existem diversos questionários que são importantes para a gente avaliar a dor, como por exemplo, SF36, tem o curto também no SF, tem o BPI, tem o SCUL, então tem diversos questionários para você avaliar a qualidade de vida, avaliar o processo de dor do paciente. A inspeção, faça uma inspeção bem feita, uma palpação bem feita, um bom exame físico, tá? A avaliação da dor, faça direitinho, escolha o melhor tipo de avaliação da dor do paciente, peça para ele marcar se for necessário, se você não estiver conseguindo perceber. Bem, então, gente, para concluir, a gente observa que cuidado com os malabarismos, com as posturas acrobáticas, pilates fita, pilates dentro d'água, pilates num pauzinho, pilates nisso, pilates naquilo. A minha opinião, isso não é pilates. Isso não é o pilates. Daqui a algum tempo a gente vai emitir pareceres acerca disso, mas isso não é pilates, gente. Pilates é pilates mat, pilates studio, quando muito pilates ball. Acabou. Ah, pilates, vamos pendurar umas fitas, vamos fazer alguma coisa, tipo Cirque Soleil. Isso não é pilates, gente. Isso não é pilates, não é fisioterapia. Antes de tudo, isso não é fisioterapia. Tá? Além disso, cuidado na adesão, na comunicação do profissional do paciente, respeitar as individualidades, vamos respeitar. Além disso, não vamos esquecer que esse paciente, tema dessa palestra, ela é um paciente com dor. Então, não esqueçam de fazer um relaxamento ao final da sessão, para o paciente ir embora relaxado, tranquilo e em paz. Bem, o homem é um aprendiz, a dor é o seu mestre. Os homens perdem sua saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Por pensarem ansiosamente no futuro, perdem o presente de tal forma que acabam por nem viver o presente nem o futuro, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Obrigado. Meu contato está aí.